A paz do Senhor. Amém. Deus é bom. Só Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Vocês aí no fundo estão me ouvindo? Amém? Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo de número 18, no versículo de número 22. 1 Reis, capítulo de número 18, versículo de número 22. Enquanto você procura, eu quero agradecer a Deus pelo convite, a qual foi feito a mim, pela vida do Dom Galvão. Deus abençoe tua vida, eu acho que você exagerou um pouco nas redes sociais. É forte, irmão. Visto que eu sou auxiliar, eu sou diácono, mas amém. Está profetizando, eu recebo. Quero também pedir perdão por ter chegado atrasado. Visto que hoje muito trânsito na BR, trânsito complicado, choveu, parou tudo. Mas eu avisei o Wellington, dizendo que ia chegar um pouco atrasado, mas estamos aqui para a honra e a glória do nome do Senhor. Aleluia. Você que encontrou, diga amém. Amém. Você que não tem Bíblia, chega perto de quem não tem para fazer a leitura. Deixa eu chutar no violão aí, varão. Diz assim a palavra, 1 Reis, capítulo de número 18, versículo de número 22, 23, 24, diz assim: Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei profeta do Senhor. Os profetas de Baal são 450 homens. Deem-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. Feche seu olho. Deus, em tua presença, mais uma vez, nós estamos. Senhor, não sou nada sem a tua presença. Espírito Santo, sem ti, Senhor, não sou nada. Perdoa as nossas falhas, as nossas transgressões. Ó Deus querido, que eu diminua e o Senhor cresça. O Senhor, que eu desapareça e o Senhor apareça. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a ti, Senhor. Nessa noite, Senhor, eu peço a ti que o Senhor venha quebrar todas as barreiras. Venha, Senhor, desfazer todas as cadeias. Que o Senhor venha, Senhor, arrebentar todas as correntes. Ó Espírito Santo de Deus, que a tua presença venha se fazer notória em nosso meio, como tem sido já no meio dos louvores. Senhor, que não seja eu, mas seja o Senhor falando através da minha boca. Senhor querido, que nós venhamos sair daqui, ó Deus, diferente da maneira que adentramos. Que nós venhamos sentir mais a tua presença. Senhor, porque a palavra nos diz que aonde tiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali o Senhor estaria. E Senhor, eu creio que o Senhor está no nosso meio. Derrama, Senhor, do teu poder, da tua unção, da tua graça sobre nós. E Senhor querido, que nós venhamos sair daqui, Senhor, cheios do poder, Senhor, para a honra e a glória do teu nome, Senhor. Eu te louvo e te agradeço por tudo. Amém e amém, Jesus. Tome seu assento. Uma palavra bastante conhecida e eu quero transmitir
sobre o seguinte tema: íntimos de Deus. Íntimos de Deus. Eu comecei a folhear a Bíblia e comecei a pedir a Deus uma palavra, e o Senhor me deu essa mensagem. A Bíblia vai nos dizer que Acabe fez tudo que era mal aos olhos do Senhor. Mais do que todos os que fizeram, mais do que os outros que reinaram antes dele. Acabe foi um mau reino. Acabe, em vez de ele adorar a Deus e procurar uma esposa no meio do povo de Deus, ele fez tudo que era mal aos olhos do Senhor, e ainda ele vai se casar com uma mulher chamada Jezabel. Mulher essa que mais governava o reinado do que o próprio Acabe. Mulher essa que mandava mais do que Acabe. Se ela mandava entrar, tinha que entrar. Se mandasse sair, tinha que sair. Acabe era o verdadeiro pau-mandado da história. Mas a Bíblia nos diz que Elias aparece. Elias aparece na história de Israel em um dos momentos mais sombrios da nação, onde o pecado e a idolatria crescia de forma assustadora. Israel já não estava mais adorando a Deus como outrora. Israel ele não estava clamando ao Senhor como outrora clamava. Israel era um povo que sabia quem era Deus. Israel era um povo que sabia que Deus ele podia abrir o mar. Israel sabia que Deus mandava alimento. Israel era um povo a qual estava no Egito sendo escravo, e quando clamou a Deus para que Deus tirasse eles da escravidão, Deus entrou com mão forte e tirou Israel da escravidão. Deus guiou Israel pelo deserto. Deus fez brotar água da rocha para saciar a sede do povo de Israel. E tantas outras coisas que Deus fez por Israel. Agora Israel totalmente se esqueceu de quem era Deus e partiu para a idolatria, e partiu para cultos idólatras a outros deuses. Elias significa meu Deus é Jeová, e Baal significa que era o Deus da chuva. Aleluia. Acabe reinava em Israel. É bem verdade que Elias, ele era um homem normal, ele era um ser humano, ele não era um semideus. Elias não tinha superpoderes. A Bíblia não vai contar sobre Elias. Elias simplesmente ele aparece no capítulo de número 17. A Bíblia vem nos dizendo em Tiago, capítulo 5 e 17, diz assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. A Bíblia vai nos dizer que Elias ele não dobrou o seu joelho e falou assim: Deus, eu quero que o céu se feche, eu quero que o céu não mande mais chuva. Elias ele não foi jejuar, Elias ele não foi orar. Elias ele simplesmente chegou e disse: olha, não vai ter orvalho. Capítulo 17, versículo 1. Ele diz assim: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Para uma pessoa chegar e dizer isso, a pessoa tem que ter intimidade com Deus. A pessoa tem que ter uma vida de oração com Deus. E a Bíblia não vai relatar, a Bíblia não nos relata que Elias vivia na oração, vivia no jejum. Elias aparece na história a partir do capítulo 17. A história dele vai dizer bem assim: então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou,
E é isso que conta a história. Aqui começa a história de Elias. Mas eu começo a imaginar que um homem como Elias tinha uma intimidade com Deus muito grande, muito linda. Uma intimidade a qual nem eu não consigo ter. Nenhum de nós aqui conseguimos ter uma intimidade profunda com Deus, como Elias tinha. É claro que cada um de nós temos o nosso particular com Deus. É bem verdade que nós temos o nosso particular intimidade com Deus. Mas a Bíblia vai nos dizer que Elias, quando ele diz para Acabe que não ia ter nem orvalho, nem chuva, a Bíblia vai nos dizer que Elias, Deus manda Elias sair de cena e manda ele ir para o Querite. A Bíblia vai nos dizer, aleluia, no versículo de número 3, vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Glória a Deus. Deus manda Elias para o Querite. E o que significa a palavra Querite? A palavra Querite significa cortar, colocar no tamanho certo. Porque por mais que Elias dissesse assim, não haverá nem orvalho e nem chuva, até aí tudo bem. Deus ouviu a voz, ouviu o que o seu filho disse, não haverá orvalho e nem chuva. Só que Deus queria preparar Elias para algo muito maior do que isso. Deus queria preparar Elias para algo muito maior que iria acontecer um pouco mais à frente. E Deus manda Elias para o Querite. E o Querite significa cortar, colocar no tamanho certo. O que eu entendo com isso? Muitos jovens, muitos de nós, muitos irmãos estão no Querite do Senhor, olham para Ele e não dão nada, olham para muitas das vezes para você jovem e não dá nada, mas Deus sabe a intimidade que você tem com Ele, na sua casa, na rua. Deus sabe a intimidade que você tem na oração com Ele. Mas Deus, Ele está te cortando, o Senhor, Ele está te moldando, e Ele vai colocar você no tamanho certo, e na hora certa, e no momento exato. Mas vamos seguir em diante. A Bíblia vai nos dizer que Elias está no Querite, e lá no Querite, ele está no ribeiro. E como ele profetizou segundo a palavra dele, e Deus ouviu que não ia ter orvalho nem chuva, provavelmente não, automaticamente, quando não se tem chuva, acaba seu alimento. E ele estava no Querite, no ribeiro de Querite. E como não tinha chuva, estava se secando o ribeiro aonde ele estava. Mas o mais impressionante, que Deus manda ele ir para o Querite, porque Deus queria ter um particular com ele no Querite. Só que Deus não deixa o seu servo desamparado. Deus não deixa ele sozinho. A Bíblia vai nos dizer que os corvos levam comida para ele. Os corvos levavam comida para ele se alimentar, e ele bebia da água do ribeiro do Querite. É bem verdade, jovem, moça e moça, que você não está sozinho. Deus está cuidando de você no mínimo detalhe. No mínimo detalhe possível, Deus cuida de você, Deus cuida de mim. Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. E a palavra vai nos dizer que Deus agora manda ele se levantar e manda ele se encontrar com Acabe. A história vai nos revelar que ele encontra uma viúva, mas eu não quero me aprender a isso. No capítulo de número 18 em diante, Elias se apresenta a Acabe, e Elias vai e pede para Acabe que os profetas de Baal vá junto com ele para o Carmelo, porque ele queria fazer ali e mostrar para o povo quem era o verdadeiro Deus. Aleluia! A Bíblia vai nos dizer que Elias está no Carmelo. A Bíblia vai nos dizer que Elias vai para o Carmelo juntamente com os profetas de Baal, e todo Israel estava junto. E ele diz assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos montar um altar, vamos montar algo aqui, um altar. Vamos pegar 2 bezerros, um para os profetas de Baal e um para mim. E vocês vão fazer o seu altar, e ali vocês vão começar a clamar ao seu Deus, e aquele que responder com fogo, esse será Deus.
E todo mundo concordou com isso, apesar que, entre aspas, Elias estava desfalcado, entre aspas, Elias estava saindo perdendo, mas Elias diz: comece vocês, porque vocês são mais, vocês estão em mais, vocês são 450, e Elias está lá no monte, e a Bíblia vai nos relatar que os profetas de Baal pegam aquele bezerro e colocam em cima do holocausto, e ali eles começam a se bater, começam a se chicotear. A Bíblia vai nos relatar que até sangue começa a sair deles, porque eles começam a bater e se chicotear no monte, para que o Deus dele mandasse fogo sobre o holocausto, sobre aquele altar. Mas Elias zomba dos profetas, pedindo para que eles gritem muito mais alto, para que Baal ouça. Aleluia! Elias começa a zombar dos profetas de Baal. Elias começa a zombar deles. Elias começa a dizer: olha, grite, porque quem sabe ele esteja dormindo. Olha, começa a gritar aí, porque quem sabe ele esteja viajando. Olha, começa a clamar mais alto aí para o seu Deus ouvir, para mandar o fogo. Aleluia! Mas o profeta de Baal nos diz a palavra que nada aconteceu naquele holocausto, nada aconteceu, não desceu fogo, não desceu nada, e o povo ficou olhando aqueles profetas de Baal, se chicoteando, se batendo, e nada aconteceu. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus forte, é um Deus grande, Ele é um Deus que tem olhos e vê. O nosso Deus é um Deus que tem boca e fala. O nosso Deus é um Deus que tem ouvidos e nos ouve. O nosso Deus é um Deus que se mexe. O nosso Deus é um Deus que se move. O nosso Deus é um Deus poderoso. O nosso Deus é um Deus que vê o que você faz e o que você deixa de fazer. A Bíblia nos diz no Salmo 139 que o nosso Deus, Ele é muito grande, que Ele nos ouve, Ele nos enxerga. O nosso Deus, Ele é poderoso. Aleluia. Salmos 34, 17 diz que Ele tem ouvido e nos ouve. Os justos clamam e o Senhor nos ouve. Deuteronômio capítulo de número 5, versículo de número 24 diz que Ele tem boca e fala. E dissestes: eis aqui o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória, a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que o homem fica vivo. A Bíblia vai nos dizer que Ele também tem olhos e vê. 1 Pedro capítulo de número 3, versículo 12 diz: porque os olhos do Senhor estão sobre o justo. O nosso Deus, Ele tem mãos e mexe. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Eu não sei a maneira que você adentrou nessa noite, nessa quarta-feira, aqui nesse culto do círculo de oração da mocidade. Quem sabe está sendo para você simplesmente mais um culto, mas hoje Deus, Ele está decretando a vitória para a sua vida. Não desista de orar pela sua família, não desista de orar pelos seus amigos de escola, não desista de orar pelos seus amigos e colegas de trabalho. Deus, Ele está te ouvindo, porque Ele tem ouvidos e nos ouve, Ele tem olhos e nos vê, Ele tem boca e fala, e no tempo certo Ele vai determinar. Louvado é teu nome. Glória, glória. Aleluia. E a Bíblia vem nos dizendo que depois de tudo isso, ele chegou o momento de Elias. Chegou o momento de Elias aclamar ao Senhor. O que me chama a atenção é que as coisas não acontecem de qualquer jeito. O que me chama mais atenção na passagem de Elias, na história de Elias com os profetas de Baal, é que as coisas não acontecem de qualquer maneira. As coisas não acontecem levado no banho-maria.
As coisas não acontecem de qualquer jeito, do jeito que nós queremos. Elias poderia muito bem ter pegado o bezerro e o altar do jeito que estava e ter orado a Deus para que o fogo do céu descesse e consumisse o holocausto. Mas ele não fez isso. A Bíblia vai nos contar que Elias, ele conserta o altar. Elias, ele conserta primeiramente o altar, porque o altar estava todo bagunçado. E para nós termos uma vida de intimidade com Deus, nós temos que ter o altar consertado diante de Deus. Para nós termos uma vida cheia do poder de Deus, nós temos que ter o altar consertado diante de Deus. Para nós sermos muito mais abençoados do que nós já somos, nós temos que ter uma vida de altar consertado diante de Deus. Não adianta nós só sermos cristãos dentro da igreja. Não adianta nós só cantarmos louvores a Deus dentro da casa do Senhor. Não adianta nós só lermos a Bíblia dentro da casa do Senhor. Não adianta nós colocarmos uma roupa de crente e sermos crente dentro da casa do Senhor. Não adianta nós simplesmente adorar a Deus, louvar ao Senhor aqui, mas simplesmente de boca para fora, e lá fora nós sermos totalmente outra pessoa. Deus, Ele está nos vendo e Ele nos conhece. Por isso que nós temos que ter uma vida de intimidade com Deus. É por isso que nós precisamos estar sempre na brecha. É por isso que nós precisamos estar sempre em comunhão com Cristo. É bem verdade que é difícil ser cristão nesses últimos dias. Nesses últimos dias ser jovem no meio dessa sociedade, do jeito que está difícil, sim, claro que está. Mas nós somos a luz do mundo. Aleluia. Nós somos o sal da terra. E nós temos que ser diferença para essa sociedade. As pessoas têm que ver em nós, e quando nós estivermos andando na rua, as pessoas têm que olhar para nós e dizer: ali está indo jovens cheios do poder de Deus. Ali está indo jovens cheios da presença de Deus. Ali está indo jovens que clamam a presença de Deus. Ali está indo jovens que quando louvam o nome do Senhor, o céu desce, a glória sobe e o poder de Deus desce sobre as nossas vidas. Mas para isso nós temos que ter o altar consertado diante de Deus. Nós temos que ter o altar consertado diante de Deus. E a Bíblia vai nos relatar que Elias, ele conserta o altar. Ele conserta o altar e ali ele coloca o seu bezerro em cima do altar. E a Bíblia vai nos dizer que ele foi bem mais audacioso. Todos sabem que fogo não se pega na água, a não ser que tenha alguma mistura química ou óleo, porque o óleo não se mistura com a água. Mas Elias, ele foi audacioso porque ele sabia quem era Deus. E infelizmente hoje muitos não sabem quem é Deus. Infelizmente hoje muitos não conhecem quem é verdadeiro Deus. É como a irmã João estava falando aqui, nós temos que estar sensível à voz do Espírito Santo. Nós temos que estar sensíveis à presença de Deus. Mas ele conhecia quem era Deus. E ele sabia do que Deus podia fazer. É bem verdade que num holocausto, naquele altar, ou tinha que colocar algo para pegar fogo, ou qualquer outra coisa, gasolina, não sei, para pegar fogo. Mas não, ele simplesmente pede para que encharque o holocausto com água. A Bíblia diz que ele encharcou, pediu para que encharcasse aquele holocausto com água. Foi tanta água que chegava a correr em volta do altar.
E ele fez uma oração ao Senhor. Aleluia. Ele fez uma oração ao Senhor. E diz assim: sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és o Deus, e que tu fizeste tomar o seu coração para trás. Aleluia. E o mais interessante é o versículo de número 38. A Bíblia vai nos relatar que depois que ele termina de fazer essa oração, a Bíblia vai dizer: então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. Olha que interessante. Quando Elias termina de orar ao Senhor, quando Elias termina de clamar ao Senhor, o fogo do céu desceu e consumiu todo aquele holocausto. E Israel pôde ver que só Deus é Deus. O povo reconhece que Deus é Deus e que não existe outro Deus. A Bíblia vai nos relatando que Elias pega agora os 450 profetas e desce até o ribeiro de Quizon e mata os 450 profetas de Baal. Mata todos, não deixa um vivo sequer, para mostrar que Deus, Ele é Deus, e que Deus ainda habita no meio do povo. Amém. É uma história bastante linda. E a Bíblia vai nos relatando ainda que Elias manda Acabe subir, comer e beber, pois iria chover. Elias sobe ao Carmelo. Mais uma evidência de quem tem intimidade com Deus e clama a Deus, Deus responde. Aleluia. Elias fala para Acabe: sobe, vai para o palácio, come e bebe, pois virá chuva sobre a terra. Eu não posso chegar para o irmão Júnior e dizer: irmão Júnior, amanhã na sua conta vai ter 500 mil reais. Eu posso até dizer, mas acredito que a minha fé não vai alcançar. E Elias não. Elias, ele afirma. Ele olha para Acabe e disse: sobe, come e bebe, porque virá uma chuva, vai chover sobre a terra. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer que quando ele fala isso, ele não foi para casa dormir. Aleluia. Elias não foi para casa descansar. Elias, ele não foi passear com os amigos, dar um rolê. A Bíblia vai nos dizer que Elias, ele sobe ao Carmelo novamente e ora a Deus. Elias, ele sobe ao Carmelo e começa a clamar a Deus. Por 7 vezes ele pede para o seu moço, para o rapaz que estava junto com ele: vai olhar o mar. E a Bíblia vai nos relatar que ele por 7 vezes sobe. E quando chega na 7ª vez, Deus ouve a Elias. E aquele moço vem e diz: olha, tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aleluia. Aleluia. Tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem está vindo. Aleluia. Deus ouve Elias e manda chuva através de uma nuvem. E ele derrama do seu poder sobre a vida de Elias mais um pouco. E vem a chuva sobre a terra. Aleluia. E chove. E tudo aquilo que Elias falou, e tudo aquilo que Elias profetizou,
E tudo aquilo que Elias falava, Deus assinava embaixo. Aleluia. Jovem, moça e Aleluia. moço, nessa noite, eu quero dizer para você: não venha para a casa de Deus simplesmente para perder tempo. Não venha para a casa de Deus simplesmente por vir, mas venha de coração, venha de corpo e alma. Quando você estiver aqui dentro, se desliga do mundo lá fora. Aleluia. Se desliga do que vai acontecer amanhã. Aleluia. O que você precisa resolver no serviço, na escola, em casa. Se desliga. Aleluias. Pensa somente no agora. Aleluia. Pensa somente em Deus quando você estiver aqui. Não só aqui, mas lá fora também. Aleluia. Deus quer jovens que tenham intimidade com Deus. Deus quer jovens a qual, quando louvam ao Senhor, o poder de Deus vem a descer. É bem verdade que quando vocês cantam ali na frente, a glória de Deus se manifesta. Mas Deus, Ele quer mais de vocês. Deus, Ele quer mais intimidade de cada um de nós. Não só de vocês, mas de mim também. Aleluia. Deus quer mais de nós. Se você ora 5 minutos, começa a orar 10. Se você ora só 10, ora 15. E assim vai indo. Mas se torne mais íntimo de Deus. Aleluia. Aleluia. Começa a pedir para Deus a sensibilidade do seu espírito. Começa a pedir para Deus batismo com o Espírito Santo. Aleluia. Batismo com o Espírito Santo. Começa a pedir para Deus variedade de língua. Começa a pedir para Deus renovação. Começa para Deus te usar na profecia. Ah, mas isso é cafona, irmão Jacó. Eu tenho vergonha, eu sou tímido. Irmão Jacó, eu não consigo, essas coisas não é para mim. Deixa para lá. Mas Deus está te dizendo assim: se entregue totalmente na minha mão, porque eu quero usar vocês. Aleluia. Eu creio, Senhor. Aleluia. Deus tem promessa para cada um de nós. Deus tem promessa para cada um de vocês. Deus quer usar cada um de vocês numa área. Deus quer usar vocês no louvor. Deus quer usar vocês na palavra. Deus quer usar vocês na oração. Deus quer usar vocês em todas as formas, em todas as maneiras. Às vezes só num simples abraço, que nem o irmão Wellington. Às vezes somente numa simples mensagem. Deus, Ele age, porque Ele cuida de cada um. Aleluia. Aleluia. Vamos colocar de pé nessa noite. Oh Espírito Santo, bendito seja o teu nome. Aleluia. Eu quero saber aqui quem é batizado com o Espírito Santo. Aleluia. Quem é batizado? Fala em línguas. Quem não é batizado? Levanta a mão. Aleluia. Eu quero que você, que é batizado, abrace essa pessoa que não é batizada com o Espírito Santo.